Fala galerinha, então vou fazer esse vídeo para monitoria de SD hoje, dia 26/9. A gente vai falar sobre multiplexadores, demultiplexadores, codificadores, decodificadores e sobre CMOS. Vou dar uma revisão geral nesses conceitos para complementar os vídeos do André sobre somador, ripple carry. Eu vou mostrar algumas coisas na prática que foram dadas no último laboratório, mas que eu acho que poderiam ser complementadas aí com alguns exemplos no digital. Então, primeiro vamos falar de multiplexadores. Aqui, o que é um multiplexador, né? Você tem duas entradas, uma chave seletora e uma saída. Quando o valor que você coloca na chave seletora, ele vai pegar a entrada que tem aquele valor da chave seletora e vai botar na saída. Então, a entrada de cima é do número 0, a entrada de baixo é o número 1. E, por exemplo, agora nossa chave seletora tem um valor 0 e a entrada 0 está entrando o valor 1, então a saída é 1. Mas se eu colocar nossa chave seletora com valor 1, ele vai pegar o valor que está na entrada B, né, que é o valor de número 1, entrada de número 1, e vai botar isso na saída. Então, esse é o princípio. Aqui, outro exemplo, né, então tem o 0 e 1, 0 na primeira entrada, 1 na segunda entrada. Quando o nosso seletor está ligado, ele pega a segunda entrada e coloca na saída. Quando ele está desligado, ele pega a primeira entrada e põe na saída. Desligado é 0, ligado é 1. Legal. O multiplexador aqui, ele tem duas entradas e uma saída. E pelo fato dele ter duas entradas, a gente usa essa notação aqui, 2.1. Esse 2.1 quer dizer que as entradas, elas têm um bit, mas a gente poderia botar mais bits se a gente quisesse. Poderia ser duas entradas de 4 bits, e a nossa saída também ia ter 4 bits. Para simplificar, a gente está fazendo só com um bit. Então, aqui é um multiplexador de 4 entradas, certo? E o princípio é o mesmo, sendo que ao invés de ter duas entradas, a gente tem 4 e, portanto, a gente precisa de mais bits na chave seletora para poder selecionar uma dessas 4 entradas. Então, eu vou botar um exemplo aqui de entrada, certo? Então, A0, B1, C1 e D0, certo? Se a gente quiser selecionar o D, vamos começar pelo D. A gente quer qual índice? 0, 1, 2, 3, certo? A gente começa contando do 0. Então, o nosso céu tem que ter o valor 3, que seria 1 em binário. Então, a gente clica OK. E como vocês podem ver, a saída continua 0, porque nossa entrada D está 0. Se eu ligasse D, a saída ia ser 1, certo? Vamos supor que a gente queira selecionar o B. B é qual índice? 0, 1. A gente começa contando de cima. Então, como é 1, a gente coloca 1 aqui, que em binário é 0, 1. E, novamente, a saída corresponde à entrada. A gente está selecionando B, então a saída está sendo o valor de B. Se eu desligasse B, a saída ia ser desligada. E não importa o que eu faça nas outras entradas, porque eu estou selecionando B. Último exemplo de multiplexador, multiplexador 8. A gente tem 8 entradas. Como são 8 entradas, a gente precisa de 3 bits, certo? Porque 2 elevado a 3 é 8. Mesmo princípio aqui, então eu vou ligar algumas entradas aleatórias aqui. Vamos supor que a gente queira selecionar o F. O que a gente precisa botar na chave seletora? A gente começa contando de cima para baixo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nossa chave seletora tem que ter o valor 5, que é 101 em binário. Então, fazendo isso, a gente dá para ver que nossa saída corresponde à entrada F. Se eu desligar F, a saída vai para 0. Se eu ligar F, a saída vai para 1. Bacana. Se a gente quiser selecionar E, ou melhor, vamos selecionar B. Vai ser 0, 1. Então, aqui a gente vai colocar o valor 1, que é 001 em binário, né, para 3 bits, e a saída está desligada porque B está desligado. Se B tivesse ligado, iria para 1, e a gente pode mexer nas outras sem nenhum problema e não vai alterar a nossa saída, porque no momento a gente só está selecionando a entrada 1, que é B. Tá, bacana. E aí, no laboratório vocês aprenderam que dá para você montar esses multiplexadores maiores, de 4 entradas, 8 entradas, a partir do multiplexador básico de 2 entradas. Aqui é o princípio de como você faz isso. Então, você basicamente usa vários multiplexadores de 2 entradas para conseguir selecionar entre mais entradas, né? Então,
imaginem que aqui dentro desse multiplexador de 4, você tem esse esquema aqui, no qual o seu bit menos significativo da chave seletora está indo para a primeira camada. A primeira camada, como vocês podem ver, seleciona 2 a 2, né? Então, A, B, C, D. Então, por exemplo, aqui a gente está selecionando 0, certo? Nessa primeira camada aqui de multiplexadores 2 a 2. Como a gente está selecionando 0 aqui, a saída desse multiplexador aqui está pegando C, porque 0 está ligado em C. Então a saída aqui é 0. E no primeiro a gente está pegando o A, porque o A está conectado no 0. Então aqui embaixo ele está pegando C, em cima ele está pegando o A, certo? Como que a gente decide qual desses dois a gente vai pegar na próxima camada? Com o próximo bit seletor, que nesse caso aqui também é 0. Portanto, como é 0, 0, a gente quer qual? Que é o A. Então a gente pegou 0 aqui, veio A e C. E no próximo a gente vai selecionar entre A e o C. Como a gente está selecionando 0, que é o A, está saindo o A desse lado. Se eu desligar, aqui desliga na saída. Se eu ligar, aqui liga. E não importa muito o que eu faço nas outras entradas, porque a gente está selecionando o A. Se eu quisesse selecionar o C, seria o terceiro, né? 0, 1, 2. Esse é o número do C. 2 em binário é 1, 0, do mais significativo para o menos significativo. Então, se eu ligasse essa entrada aqui, a gente ia selecionar o C. Então, como vocês podem ver, aqui desligou. Se eu ligar o C, aqui liga. Se eu desligar o C, aqui desliga. E esse é o princípio de como você monta um multiplexador de 4 com multiplexadores de 2. Tá, e como que eu faço pro de 8? Vai ser só uma extensão desse daqui. Então, você vai botar mais multiplexadores de 2. Então, de novo, você vai de 2 em 2 botando em multiplexadores de 2, A, B, C, D, E, F, G, H, e o seu bit menos significativo seleciona nessa primeira camada. Então, a gente pode ter algo nesse esquema aqui, certo? Então, a gente quer selecionar o D. Então, seria 0, 1, 2, 3. 3 é 0, 1, 1, certo? Então, a gente está selecionando o número 1 nessa primeira camada aqui. Então a gente está selecionando B, D, F e H. Tá. Na próxima camada, vocês podem ver, corta pela metade o número de multiplexadores, né? Porque a gente tá... Aqui a gente está dividindo por 2 o número de sinais, né? A gente está selecionando 1 a cada dupla, e aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Então começa com 4 multiplexadores, depois 2, depois 1. E se isso aqui fosse um multiplexador 16, a gente teria mais uma camada de multiplexadores e acontecer esse mesmo padrão de dividindo por 2 a cada camada. Mas enfim, continuando. Aqui a gente está selecionando o número 1 de toda essa primeira camada aqui de multiplexadores. Então é o B, D, F, H. Depois a gente está selecionando o número 1 dessa segunda camada aqui. Então aqui está entrando o D e o B, né? E a gente está selecionando o 1, que é o D. E aqui está entrando o F e o H. F, H. A gente está selecionando o H. Entre o H e o D, a gente vai selecionar nessa última aqui o D, né? Que o D está vindo aqui por cima, que é o número 0, e o nosso seletor 2 está com o número 0. Então eu espero que vocês tenham entendido qual que é o princípio, né? A cada potência de 2 que vocês têm aqui de entradas, você vai precisar de mais uma camada dessa de multiplexadores de 2 e vai fazer esse padrão. Da esquerda para a direita, ou da raiz, né, das entradas até a saída, você vai ter cada bit de seleção, selecionando entre os sinais daquela camada. A camada que eu falo é realmente essa série de multiplexadores aqui, certo? Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Legal. Então, o que eu queria falar de multiplexadores era mais isso. Próxima etapa, demultiplexador. O que um demultiplexador faz? Cara, ele é um multiplexador invertido. Em que aspecto? Ao invés de você ter várias entradas e uma saída, você tem uma entrada e várias saídas. E você quer basicamente pegar a tua entrada, certo? E passar ela para uma das saídas. Então, nesse caso aqui, como vocês podem ver, nossa entrada é 0 e nossa chave seletora também está desligada. Então a gente está selecionando 0. Sendo que o A está 0, então a gente não vê nada de especial. Mas no momento que eu ligar o A, vocês vão perceber que, como a minha chave seletora é 0, eu estou pegando o A e eu estou passando a entrada A para a saída que tem um índice que eu estou selecionando, que é 0. Então o A vai para a saída 0. Como o A está ligado, a saída fica ligada. Se eu mudar o seletor para 1,
a gente vai ver o quê? Vai ver o A sendo passado para a segunda saída, que tem o índice 1. Então, se eu fizer isso, isso vai acontecer. E todas as outras saídas vão estar desligadas, certo? Legal. Mesmo princípio do 4 para 1. Então, se eu ligar aqui, a gente vai ver que o nosso seletor está 0. A gente tem 2 bits na chave seletora, né, para poder selecionar entre 4 possibilidades. Se a gente quiser botar a nossa entrada nessa terceira saída aqui, 0, 1, 2. Esse é o índice, então a gente tem que botar 2 aqui, 2, que é 1, 0 em binário. E aí a gente vai ter aqui nossa saída de número 2, pegando nossa entrada. Se eu desligar a entrada vai ser 0, mas se eu ligar vai ser 1. Então, demultiplexador é o inverso, né, do multiplexador. Uma coisa bacana de perceber é que o desenho do multiplexador ele começa maior, né, esse segmento de reta aqui é maior do que a saída. Então quer dizer que são várias entradas para uma saída, assim que você enxerga, né? E aqui o demultiplexador é o inverso, você tem um traço menor e um traço maior à direita. Como a gente lê da esquerda para a direita, fica intuitivo de perceber que vem menos entradas de um lado comparado às saídas do outro. Então assim, é uma dica para você não se confundir na hora de desenhar, certo? Ou de analisar um circuito. No mais, era isso que eu queria falar de demultiplexador. Enfim, você pode continuar tendo demultiplexadores de 8 saídas, 16 saídas. E as suas saídas elas podem ter mais de um bit, assim como pode ter a sua entrada. Porque nesse caso eu simplifiquei, mas você podia ter aqui desse lado um número binário e aqui saindo cada saída dessa sem um número binário. Todos ficam zerados, exceto o que está selecionado. O que está selecionado tem o valor do número da entrada. Bacana. Próxima coisa que eu queria falar para vocês, codificadores. O que é um codificador? Basicamente ele converte um conjunto de entradas de maior número de bits em uma saída de menor número de bits. E o exemplo que eu tenho aqui é o codificador BCD. Seria bacana eu demonstrar isso para vocês, então vou mostrar uma imagem disso. Isso daqui seria um codificador de decimal para BCD. O que é o BCD? O BCD nada mais é do que o BCD nada mais é do que uma maneira de você codificar um número em binário. Então vamos olhar aqui para esse número na base 10, né? 2709. Uma maneira de você representar esse número em binário é pegar cada algarismo desse e representar ele na sua versão em binário. Então, como nós temos 10 algarismos, de 0 a 9, você vai precisar de 4 bits, no mínimo, para representar essas 10 possibilidades. Né? 3 bits não dá, 4 bits passa a ser suficiente, porque 3 bits são 8 possibilidades, 4 bits são 16. Acaba sobrando alguns símbolos, né? Porque você só vai usar 10 possibilidades ali das 16 que você tem disponível, mas, enfim. Então aqui nesse caso a gente tem 2709. O 2 ele é representado com 0010, né? 10 aqui é 2. O 7 é 0111, que aqui é 1 mais 2 mais 4, que é 7. 0 é tudo 0 e o 9 é 1001, aqui é 8 mais 1, 9. Então isso é um número decimal sendo representado em BCD. E o que seria um codificador? Um codificador seria ele teria 10 entradas, né? Quando uma dessas entradas está ativa, essas entradas são numeradas, né? Então você tem da entrada 0 até a entrada 9. Quando uma dessas entradas está ligada, todas as outras vão estar desligadas. E a sua saída ela vai corresponder à codificação daquela entrada que você colocou em BCD. Então se a gente bota 2, aqui na saída a gente espera ver 0010, concorda? Porque o quarto bit, né, o bit mais significativo tem que ser 0, o terceiro bit também, o segundo bit é 1 e o primeiro bit é 0, certo? Se fosse 5, você teria que ter o A2 ligado como 1 e o A0 ligado como 1 e o A1 e o A3 ligado em 0. Então seria 0, 1, 0, 1, certo? Tenta pensar qual seria a saída aqui se eu ligasse o Y8 e todos os outros ficariam desligados, obviamente.
certo? Então, se você ligasse o Y8, você teria o A3 como 1 e todos os outros como 0, A2, A1, A0. Então, isso seria um codificador. Você percebe que você tem muito mais entradas do que saídas. E você está mapeando uma possibilidade de entrada dessas para algum código, que nesse caso que a gente está usando é o código BCD. Mas você pode criar o código que você quiser para representar alguma entidade que está entrando aqui do lado esquerdo. Bacana. Depois dos codificadores, a gente tem os decodificadores, que são o inverso dos codificadores. Em que sentido? Você tem um certo número de bits na entrada, certo? E esses bits representam alguma coisa, e na saída você vai ter um número maior de bits para controlar alguma outra coisa. Um exemplo muito bacana é o BCD para display de 7 segmentos. É um decodificador, ele pega um algarismo em binário e representa ele num display de 7 segmentos. Dá para mostrar isso no digital também. Então, se a gente pegar o 7 segment aqui, como vocês podem ver, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que são 8 entradas, porque tem o pontinho aqui também. Então, vamos pegar essa versão aqui com apenas 2 entradas. Eu imagino que essa daqui aceite uma entrada de 7 bits. Só para eu mostrar para vocês. Então, se aqui for em 7 bits. E aí aqui a gente pode colocar algo do tipo... Aqui a gente pode pôr outro input. Tá? Tá, aqui são 4 bits na realidade. Faz sentido porque são só 7, tá? Então, se eu botar o valor 2, ele vai representar um 2 aqui. Tá, onde que tá o decodificador aqui, certo? Como que é um 2 em binário? Dá pra ver aqui, é 0, 0, 1, 0, concorda? Sendo que, se vocês forem ver aqui, para eu poder representar um número, eu tenho que dizer se cada segmento desse está ligado ou desligado. Então, o 2, que é 0, 0, 1, 0, está mapeando para uma lista de 7 bits, que aqui são 7 segmentos, que seria 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 0 aqui. Então a gente está pegando 4 bits e transformando em 7. A gente está mapeando números de 4 bits a números de 7 bits, que correspondem a como que eu desenho esse número aqui em BCD, né, que é esse algarismo em binário aqui, para uma lista de bits que ligue os lugares corretos e desligue os lugares corretos para a gente conseguir ver um número aqui. Se eu botar um 5 aqui, a gente vai ver a mesma coisa, certo? Então, conceitualmente, você tem isso. Você tem um número de bits menor entrando de um lado e um número de bits maior saindo do outro para controlar alguma coisa, certo? Esse é o caso mais prático para demonstrar. Por fim, queria falar para vocês de CMOS. Se vocês forem ver aqui para cima, você tem dois tipos de transistores, né? Você tem um transistor tipo P, que quando ele não tem voltagem na entrada, quando ele recebe um 0 na entrada, ele deixa passar corrente. Quando ele tem um 1 na entrada, ele não deixa passar corrente. E o tipo N é o inverso. Se você tem uma entrada 0, ele não deixa passar corrente. Se você tem uma entrada 1, ele deixa passar corrente. Eles são complementares, né? Um faz o inverso do outro. E o nome CMOS vem disso. C vem de complementar. Então, dito isso, eu não vou entrar muito a fundo no porquê que você tem que juntar os dois, isso é uma parte um pouco mais teórica, mas eu queria resolver um circuito CMOS aqui com vocês, que caiu no testinho. Então, quando a setinha está para fora, isso é importante de denotar, quando a setinha está para fora é tipo P, quando a setinha está para dentro é tipo N, certo? Então, vamos analisar esse circuito aqui. Eu quero a caneta, tá. Então,
aqui a gente tem A e esse not B aqui eu vou desenhar por cima para ficar mais legível. A e B, certo? Vamos descobrir o que tá rolando aqui na F. Então, o F, ele é A AND B, obviamente, né? Aqui tem a porta lógica. Então, o F, a gente já pode dizer que o F, ele é A AND B. Legal. O nosso S aqui, ele é ele faz um XOR entre esse CI, certo? Com essa saída aqui, certo? E o que seria essa saída aqui? Quando que isso daqui conduz? Aqui a gente tem um tipo P, né? E o tipo P, ele conduz quando a entrada é zero. Então, aqui a gente só vai ter corrente passando quando o A estiver desligado. Então, isso daqui é um NOT A, isso daqui é um NOT A, né? NOT A. E aqui, no nosso B complementar, é um P também, então aqui só vai passar quando o B for 1, porque quando o B é 1, o negado é 0, como é um tipo P, quando aqui for 0, que ele vai deixar passar. Então aqui é NOT A, B. Esse conjunto aqui, esses dois transistores aqui. Então a gente está fazendo um CI com XOR NOT A, B. Certo? Esse é o nosso S. E o nosso E, ele é um AND, ele é um CI com o NOT A e o B. Isso é o nosso E. E aqui é o nosso S. Tá. E aí o E entra desse outro lado aqui. Aqui a gente ainda tem tipo P. Então, isso daqui passa quando o E for 0, né? Certo. E isso daqui passa quando o nosso F for 0. Então, quando F e E for 0, isso daqui tá ligado, certo? E aí isso daqui liga. E aí, isso daqui também é tipo P. Então, quando o E e o F são 0, isso daqui abre, né? Então, ele não deixa passar corrente aqui. E, portanto, o nosso carry out fica 0. Fica 0? Fica 0. Tá. Feita toda essa análise aqui, a gente tem o S, a gente tem o E, a gente sabe que o C, ó, pra ele deixar passar, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter... Então, pro CO deixar passar, a gente tem que ter o... A gente não pode ter corrente aqui. Então, ou o nosso F tem que estar ligado, ou o nosso E tem que estar ligado. Então, se o F ou o E estiverem ligados, ele não deixa passar correntes para cá, e aí, portanto, ele deixa passar corrente para cá. Certo? Certo. Ok. Dito tudo isso, vamos elaborar a tabela verdade para a gente poder responder o que esse circuito faz. Então, a gente pode tentar contar todas as possibilidades aqui rapidamente. Certo? Então, se o A, B e o CI forem zerados, nosso S é 0. Se A e B for 0, pelos nomes aqui, A, B, CI, isso aqui é um somador. CI é carry in, CO é carry out, o S é somador.
Esse XOR aqui também entregaria um pouco, que isso é um somador, certo? Então dá pra saber que a gente vai ter algo mais ou menos dessa forma aqui. Se todos forem 1, o S é 1. Essa é a nossa tabela verdade de S. E no nosso carry out, também vai ser função de AB e de CI, porque F e E são função de AB e CI, e dá pra gente também, dá pra gente botar aqui de lado na realidade, qual que seria o valor de CO. Então CO seria 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, aqui seria 1, aqui é 0, aqui é 0, não, perdão, aqui era 1, aqui é 1, e aqui é 1, e aqui é 1. Ok, espero que vocês tenham entendido como que esse circuito aqui funciona. Obviamente, se você não soubesse que era um somador pelos nomes, você teria que fazer esse circuito. E aí você teria que fazer como eu fiz, né? Perceber que quando que pegar a expressão de S baseado em A, B' e CI, que foi o que eu fiz anteriormente. Eu só não completei a tabela verdade, mas você poderia fazer isso. E você poderia montar a tabela verdade a partir do que você viu, né? Então aqui seria CI, XOR, aqui conduz quando A é 0, e aqui conduz quando B é 1, correto? Então, essa expressão aqui, ó, isso daqui, seria B e not A, para passar aqui, né? Ou, desse lado aqui, você teria A e not B. Correto. Correto. Porque se A for 1, aqui passa, porque aqui é A negado, né? E se B for 0, aqui passa também. Então esse fio aqui, essa entrada aqui, ela é B e not A ou A e not B, que também é um XOR. Porque ele só é verdadeiro quando um dos dois está ligado. Se fosse um OR, a gente teria também um mais aqui, só a nível de curiosidade. Se isso fosse um OR, isso é S, né? Antes de tudo, isso é S. E aí, sabendo disso, você ia montar a sua tabela verdade aqui. E fazer usando essa expressão, tá? Mas, como eu disse, só a nível de curiosidade, isso daqui é um XOR. E se você botasse mais um OR e um AB, isso daqui tudo seria a mesma coisa que A mais B. Por quê? Porque isso daqui você pode encarar, é uma soma de mintermos, né? Então é 1 se A for 1 e B for 0, se B for 1 e A for 0, ou se os dois forem 1. Isso é a mesma coisa que um OR. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa explicação, espero que vocês tenham entendido como que vocês encaram um circuito CMOS desse. Qualquer dúvida que eu puder auxiliar aí, mandem mensagem no grupo. E é isso, tamo junto.